Nos anos 70, na realidade, o jovem só era jovem mesmo, lá para os 18. Conseguia um pouquinho mais de liberdade para fazer as coisas. Então, até aí vivia meio embaixo da saia dos pais, era tudo muito regulado, mas tinha algumas diferenças básicas, assim, era de convivência. Não tinha esses sistemas de comunicação, essa parafernália toda. Então, na realidade, a comunicação era muito direta. Então, era amigo com amigo, a gente brincava na rua, era muito legal. Era bom ser jovem. Virava realmente jovem, porque até você fazer 18 anos, 17, 18 anos, você não era muito jovem, você era meio criança naquela época. A gente tinha a sede, o objetivo maior. Primeiro era a liberdade que você ia ter quando você fizesse 18 anos. A maioria das pessoas ficava pensando que ia ganhar um carro quando fizesse 18 anos. As meninas queriam muito sair de casa e estudar fora para ter um pouco mais de liberdade. O jovem na década de 70 era mais ou menos reprimido, né? Ele assim não podia fazer muitas coisas do que vocês podem fazer hoje, e principalmente na área política. A gente tinha medo de muita coisa e os valores eram outros, a moral era outra, então principalmente a menina, ela não podia fazer um monte de coisa, não podia ir para um monte de lugar. Eles discutiam o dia a dia, as brincadeiras, o que iam fazer durante o dia, as baladinhas, as festinhas. O jovem nos anos 70 era revolucionário. Ele queria ser sempre o melhor e fazia coisas que vinham na cabeça. Fui criado no interior, a gente não tinha uma coisa muito profunda de discussão e de falar de problemas e tal, né? Na nossa época a gente conhecia a televisão, mas a gente via menos televisão porque tinha muita coisa para fazer fora. A gente não lia muito jornal, a escola ela não abordava muito o cotidiano, o que estava acontecendo e tal. Então as discussões eram meio superficiais. A gente não tinha muito conhecimento do que estava rolando de verdade, né? Nos anos 70, que era uma parte da ditadura, o país estava mudando, né? Então, mas a gente não tinha muito contato com isso porque a gente não se informava muito, então não tinha muita discussão, era mais superficial, assim, não era tão profunda como é hoje, tão discutidas as coisas, os assuntos tão aprofundados, era uma coisa um pouco mais light, assim. Eu acredito que a gente era mais politizado que o jovem de hoje em dia, mas era tudo assim muito escondido, porque a gente tinha muito medo. Os nossos objetivos, primeiro, mais importante, depois de uma repressão, de uma ditadura, era acabar com a ditadura, eleições diretas. Nós acreditávamos que tinha que ser respeitada a vontade do povo. Veja a diferença do jovem da minha época e do jovem de hoje. O jovem da minha época não estava satisfeito. Ele, mesmo sem ter poder, mesmo sem poder ir para a rua, porque ele podia ser reprimido, ele podia ser preso, ele foi para a rua e ele reivindicou seus direitos. Hoje, o jovem de hoje que eu vejo, a maioria vai para a rua para fazer bagunça. Ele não vai atrás de um objetivo, ele não vai atrás de um ideal. Ele vai porque o amigo foi, porque ele achou que é legal, mas se você perguntar para qualquer um de vocês o que vocês realmente querem, vocês não vão saber responder. Então, é frustrante, é decepcionante, porque eu acho que a mudança está na mão dos jovens. O objetivo principal mesmo, acho que era a liberdade. O jovem, teoricamente, ele é passivo. Ele é ativo, mas é passivo. Ele não consegue realizar o que ele está querendo realizar. Ele não tem uma liderança firme no sentido de fazer mudança como era antigamente. Como estava tudo para ser mudado na minha época, tudo foi mudado com a força do jovem. Que eu acho que hoje, como as coisas são mais simples, todo mundo tem quase tudo o que precisa, a mudança ela é emergente, mas não é tão urgente como deveria ser. Então acho que o jovem não vai tão fundo no sentido disso, então é meio superficial. Não que seja ruim isso, só é diferente. O jovem logicamente mudou para melhor, ele tem outros conceitos, mas ele perdeu aquela
aquele encanto que a gente tinha, que a gente curtia as pequenas coisas. Nadar, brincar, pescar. Isso o jovem de hoje em dia não tem mais.